Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 18. Estamos nessa série de mensagens maratonando, irmãos. E hoje é o 5º capítulo. E lembrando que no domingo, o traje que nós devemos usar no culto aqui é amarelo, tá, irmã Severina? A senhora gosta de amarelo? Adoro. Então, os irmãos que puderem vir de amarelo, tiver alguma peça de roupa amarela, venha. Vamos fazer ficar parecendo uma roça de girassol aqui. Todo mundo amarelo, tá? Então, venha. Se não tiver ainda, vai, procure. Tá bom, Janete? Um amarelo. Todo mundo de amarelo, tá? No domingo, todo mundo de amarelo. Vamos amarelar tudo aqui. 1 Samuel, tá vendo? Até eu fiquei amarelo lá. Jesus é a vida. Será o tema da mensagem. Mas o tema da mensagem de hoje é: depois de Golias, o que aconteceu? 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 28 ao 30. Estarei lendo apenas 3 versículos, mas nós estaremos andando em todo o capítulo 18 na noite de hoje. Diz assim: e viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os dias da sua vida, ou todos os seus dias, inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que, saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto, o seu nome era muito estimado. Em outra versão, estou com 2 Bíblias abertas aqui, diz que ele ficou muito famoso. Podeis assentar. Vou pedir para o Du, você aumenta o meu microfone? Pode aumentar aqui o retorno mesmo, tá? Aumenta o retorno para mim. Isso. Então, hoje nós estaremos indo para o 5º capítulo dessa série, o 5º passo, onde estamos estudando sobre a vida, a história e a trajetória do rei Davi. E o tema que Deus colocou em meu coração para essa série é: os passos de um homem segundo o coração de Deus. Davi, esse personagem emblemático, importante, por que não dizer um dos mais importantes da história de Israel. É ele quem contraria a lógica diante de um mundo, diante de um tempo caótico. Então eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar nele de uma forma sistemática, pontual, e que nós possamos tirar grandes lições desse texto. O texto a qual nós vamos estudar na noite de hoje está no capítulo 18 de 1 Samuel, logo após a batalha de Davi com Golias. Mas para que você se lembre do que nós estamos estudando, Israel então ele se torna uma nação dividida ainda em tribos, mas com o passar dos anos, o povo olha para as nações vizinhas e pedem a Samuel que eles também possam ter um rei como aqueles nações que estavam à sua volta. Samuel fica triste porque Samuel achou que o povo havia rejeitado ele. Então Samuel vai falar com Deus, e é Deus quem diz que
o povo não havia rejeitado Samuel, mas tinha rejeitado o próprio Deus, porque o povo estava deixando um regime teocrático, onde Deus era o regente maior, estava aderindo um regime de reis, onde o povo caminhava debaixo de uma monarquia. Agora a lei era pautada, baseada em princípios reais, e a Bíblia diz que então o povo vai começando agora a buscar esse princípio. Quando Deus então decide levantar alguém, Deus escolhe Saul. É Deus quem escolhe Saul. Mas Saul, ele começa a fazer algo que estava fugindo de alguns princípios legais. Fazendo isso, Deus então decide rejeitá-lo. Quando Deus decide rejeitar Saul, Deus então escolhe Davi para suceder ou ser o sucessor de Saul, contrariando aquilo que era lógico. Porque qual que é a lógica de uma monarquia? A lógica de uma monarquia é que quando o rei morre, o seu filho ou a sua filha sucessivamente herdaria o trono. Mas Deus então decide escolher alguém de outra tribo, de outro lugar, de outra família, de outra linhagem, para dar continuidade no reinado de Saul. Então Davi é escolhido, e é ele mesmo quem diz em um dos seus salmos que Deus tirou ele de trás das malhadas e colocou ele como cabeça de um povo. Quando acontece isso, a Bíblia diz que agora Deus então está diretamente com Davi, rejeitando Saul, porque Saul havia perdido a oportunidade que Deus havia dado para ele, porque Saul havia rejeitado a prepotência de Saul, havia feito com que Deus o rejeitasse daquela posição. Porque aqui há uma lição importante para nós. Deus, ele não tem contrato de exclusividade com ninguém. A partir do momento que nós deixamos ou não queremos fazer algo, Deus nos tira do caminho, levanta outro improvável e coloca em nosso lugar, e faz muito melhor do que nós. É isso que acontece com Davi. Saul então é deixado de lado. Deus coloca Saul na história, Deus coloca Davi na história. Davi agora começa a enfrentar alguns desafios. O primeiro desafio que Davi enfrenta são os problemas familiares, a rejeição do seu pai, a rejeição dos seus irmãos, a humilhação dos seus irmãos. E quando Davi vence todo esse processo, agora Davi precisa enfrentar o inimigo real, que é Golias, um homem gigante. Nós aprendemos sobre isso, um homem poderoso, um homem destemido. Mas Davi então encontra na presença do Senhor algumas armas para vencer este inimigo. Davi rejeita a armadura de Saul. Davi rejeita aquilo que Saul havia proporcionado para ele. E aqui fica mais uma lição, que quando Davi então rejeita a armadura de Saul, Davi estava mostrando que a dependência dele era somente no Senhor. Porque no capítulo de número 17, a Bíblia diz que quando foi colocado a armadura de Saul em Davi, automaticamente Davi começou a sentir algumas dificuldades para caminhar. Aquilo que parecia benefício, agora se tornou atraso
na vida de Davi, principalmente naquele momento de batalha, porque muitas das vezes é assim também na nossa vida. Algumas coisas que nós trazemos para nós, ela começa a nos atrasar e nos impedir de avançar em alguns projetos que Deus tem para a nossa vida. Davi entende que aquela armadura poderia ser bonita, poderia ser pomposa, poderia trazer alguns luxos naquele momento, mas estava atrapalhando ele em caminhar em direção ao propósito de Deus. Existem algumas armaduras que nós colocamos em nós, que automaticamente faz com que nós nos afastamos, não de Deus, mas do propósito de Deus. Continuamos crentes, viemos para o culto, adoramos a Deus, mas nos distanciamos da vontade e daquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz que aquele que milita, que aquele que luta, que aquele que peleja, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. O nosso alvo é o céu. O que Deus tem preparado para nós está lá no céu. Aquilo que Deus tem preparado para nós está na glória, e nós precisamos continuar caminhando para esse projeto. E é isso que acontece quando Davi então rejeita a armadura de Saul. Davi vence aquele gigante. É uma festa em Israel, todo mundo está feliz. Aquele menino de 17 anos, ele sobe daquele vale com a cabeça daquele gigante nas mãos, e o povo está feliz. Aqui nós entramos agora na mensagem de hoje. O que eu disse até agora, nesses 10 minutos, foi simplesmente uma introdução para você se localizar naquilo que nós estamos aprendendo. Quando nós olhamos para o capítulo 17, no final, Davi, ele entra em um diálogo com Saul. Saul pergunta quem era ele, de que casa ele pertencia, qual era a sua família, e de repente Davi diz que ele era filho de Jessé, ele era o caçula da casa de Jessé, e aquele ambiente estava um ambiente muito especial. O arraial estava em festa, a nação estava feliz, eles haviam acabado de vencer uma guerra muito importante. Davi estava dentro da tenda do rei, conversando com Saul. No capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia diz que depois disso, você olha na sua Bíblia aí, dizendo, e sucedeu que, acabando ele de falar, quem? Davi. Acabando ele de falar, acabando ele de dizer para Saul quem ele era, o que havia acontecido naquele lugar, Jonatas, que estava ali com Davi, o texto vai dizer que a alma de Jonatas se liga à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Aqui existe algo que nós precisamos interpretar de uma forma legal para que vocês entendam. Alguns segmentos religiosos, principalmente a linhagem LGBT, se apoiam nesse texto para dizer que Jonatas e Davi, eles tinham um caso, um relacionamento homossexual. Quando eles leem esse texto, eles dizem que Jonatas era meio para lá, e ele estava apaixonado por Davi. Mas quando nós olhamos para o texto original, o texto diz que Jonatas, ele começou a sentir por Davi uma profunda amizade, algo que brotou de dentro do seu coração. Não era um amor de homem para mulher, não era um amor afetivo, mas era um amor de amigo.
É aquele amor que Salomão, ele diz em Provérbios 17:17, que em todo tempo tem um amigo, mas é na angústia que nasce um irmão. É aquele amigo que é mais que um amigo, é aquele amigo que se torna um irmão sem um laço sanguíneo, é aquele amigo que chora as suas lágrimas, é aquele amigo que é mais próximo que você do que até mesmo um irmão de sangue, é aquele que você confia, é aquele que você abraça, é aquele que você conta as suas dificuldades, é aquele que entende as suas dores. É este sentimento que Jonatas começa a sentir por Davi. Davi é convidado pelo rei a uma conversa e um diálogo. Eles estavam naquele ambiente, todos conversando, e de repente a primeira coisa acontece. O que acontece depois da morte de Golias? O que acontece depois que Davi vence Golias? O que acontece depois daquela batalha? A primeira coisa que acontece é que Deus sempre colocará pessoas importantes e especiais ao nosso lado. O cenário era de guerra, o cenário era de tristeza, o cenário era de dor, o cenário era de angústia, mas de repente Deus levanta Jonatas para dizer: Davi, eu estou contigo até o fim. Então a primeira coisa que acontece é essa, irmãos, é que Deus colocará pessoas muito importantes ao nosso lado. O nome Jonatas, ele é do hebraico, a junção de duas palavras, Yehonatan. Yehonatan. Yehó vem de Jeová, Senhor, Deus. Natan significa Ele me deu, ou me presenteou, ou me entregou. O nome Jonathan significa o Senhor me presenteou, ou o Senhor me agraciou. O que era Jonatas na vida de Davi? Um presente de Deus. Eu vou repetir para alguém nesta noite. O que era Jonatas para Davi? Um presente de Deus. Naquele momento de guerra, naquele momento de batalha, naquele momento de rejeição pelos seus familiares, naquele momento que os seus irmãos olharam, o seu irmão olhou para ele e diz: você só está querendo se aparecer. Deus de repente levanta alguém que diz: eu estou contigo, Davi, eu estou contigo em todos os momentos. E Jonatas era um presente de Deus. Talvez você já não acredita mais nas pessoas. Talvez você ache que ser amigo ou ter amigo é uma história de Alice nos País das Maravilhas. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer que Deus sempre nos surpreenderá depois de algumas batalhas. Deus sempre colocará pessoas do nosso lado para nos ajudar, para estender as mãos para nós, para chorar as nossas lágrimas e para estar ao nosso lado. Por mais que você pensa que nunca vai precisar de ninguém, por mais que você ache que todo mundo ou que o mundo todo vai errar com você, Deus vai colocar alguém que vai te ajudar. A gente tem um sentimento e um pensamento e uma ideologia que a gente acha que é o alecrim dourado. Sabe o que é o alecrim dourado? Aquele que nasceu no campo e que não foi semeado. Tem gente que acha que é assim, que não depende de ninguém para nada,
que não precisa de ninguém, que Ele por si só resolve todos os problemas, que Ele por si só resolve todas as situações. Mas vai chegar o momento que você vai entender que Deus vai colocar alguém que vai estar orando por você. Há um Jonatas, há um presente de Deus, que Deus vai levantar em momentos de guerra na tua vida. A primeira coisa que aconteceu depois de Golias é que Deus sempre tem um presente dele para nós. É que Deus sempre tem um abraço amigo. É que nós nunca vamos conseguir ser forte em todo o tempo. É que nós nunca vamos conseguir andar sorrindo em todos os momentos. Vai ter momento que alguém vai estar do nosso lado. Vai ter momento que Deus vai colocar alguém do nosso lado e dizer assim: eu estou contigo, conte comigo, estamos juntos, vamos vencer. Não desista, não para, não retroceda, não volte atrás. Então me ajuda nessa noite a dizer para alguém, diga para ele com toda a força e alegria: Deus tem um presente para você. Você me enganou. Olha na bola dos olhos desse irmão e diz: Deus tem um presente para a tua vida. Está em guerra, venceu o gigante. Deus está nesta noite dizendo: depois desta prova, depois desta luta, depois deste vale, depois dessa dificuldade, tenho algo especial preparado para você. O que aconteceu depois de Golias? Depois de Golias, Deus tem um presente para nós. Depois da guerra, Deus tem alguém para nos abraçar e dizer: conta comigo. Deus vai colocar alguém no meio desse caos, no meio dessa guerra, no meio das lágrimas, para te dizer: eu estou contigo, desiste não, estamos juntos, não para. Você já venceu os gigantes maiores, vai parar agora? E você mesmo cansado, você mesmo frustrado, você mesmo decepcionado, você vai entender que é um projeto de Deus. É isso que Jonatas é para Davi. Observe comigo no capítulo 18, no versículo 4. A Bíblia diz que depois daquele momento, Jonatas tira a sua capa, Jonas tira todo seu aparato de soldado, a sua espada, o seu arco, o seu cinto, e entrega a Davi. Olha que interessante isso. Olha a disposição de alguém. Aqui é um sentido espiritual. O que Jonatas estava fazendo aqui era simplesmente dizendo: olha, eu vou parar de batalhar as minhas batalhas para lutar as tuas batalhas. Eu vou abrir mão dos meus princípios e das minhas vontades para caminhar as tuas vontades, Davi. É aquele tipo de pessoa que está com um amigo até o fim. É aquele que está até o sangue está na canela, sabe? Meu tio fala assim: até o sangue está no pescoço. Não é aquele que na primeira oportunidade mete o pé e vira as costas para você, não. Não é aquele que por qualquer motivo te abandona e te deixa para trás, não. É aquele que continua até o fim. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha milhares de seguidores, 70 discípulos, 12 que eram mais próximos, 3 que eram mais chegados. Mas no dia da crucificação, só estava João, Armando. Só um. Deus ainda tem um.
Eu vou repetir para alguém: Deus ainda tem um, irmão Socorro. Talvez nós não percebemos, mas Deus ainda tem um, que vai continuar contigo, que vai correr o risco que você correr, que vai enfrentar as tuas batalhas, que vai aguentar os seus choros, as suas lamúrias, as suas reclamações. Ela vai estar do teu lado. Depois da guerra, depois da batalha, depois das lágrimas, Deus, Ele tem algo surpreendente para nós. Se você está enfrentando lutas, alegre o teu coração. Se você está enfrentando um gigante tão grande, enfrente com fé, porque lá na frente Deus tem uma surpresa para você, porque lá na frente Deus tem um presente para você. O diabo pode se levantar, o inferno pode tentar te fazer parar, mas a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é essa: siga em frente, olhe para frente, porque é uma promessa que Deus tem para a tua vida, e tem algo preparado para você. Então siga em frente. Primeira coisa que aconteceu depois de Golias é que Deus tem um presente. Davi, ele se torna tão especial, Davi ele se torna tão importante, que a Bíblia diz que a partir daquele momento ele andava no meio das pessoas, no meio dos exércitos, com prudência, com sabedoria, ao ponto dele se tornar comandante daquele exército. Imagina comigo, um simples pastor de ovelhas. Olha quando Deus tem promessa, irmão. Pastorzinho de ovelhas, cuidando de umas ovelhas que nem era dele, era de Jessé. De repente ele se torna abastecedor do exército de Saul, porque ele levava alimento para os seus irmãos no exército. Quando menos espera, Davi agora está enfrentando Golias. Foi por tudo ou nada. Ele vence. Quando ele vence, agora ele é reconhecido. Mas o que nós achamos interessante, que Davi ele se manteve focado no propósito. Qual era? Confiar em Deus. Davi não ficou soltando fogos, contando para todo mundo. Ele permaneceu ali, andando devagar, Daniel, no passo do gado, sabe? Um passo de cada vez, sem atropelar ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, sem precisar prejudicar ninguém, sem precisar difamar ninguém para ganhar alguma posição. Não, ele ficou ali. Ele não precisou agir pelas costas, ele não precisou se rebeliar, ele não precisou montar um grupo paralelo para tentar prejudicar as outras pessoas. Não, ele continuou ali, andando devagar, e Deus foi levantando, e Deus foi exaltando, e Deus foi mostrando, e Deus foi cuidando, e Deus foi trabalhando. Porque a Bíblia diz que ele se torna comandante, ele se torna alguém importante, ele se torna alguém especial. E todas as vezes que Davi ia para a batalha, acompanhe comigo 18, versículo 6, ele voltava para a batalha e de repente começou uma composição musical dentro daquele lugar. Qual era a música, pastor? A música era o seguinte: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Fazendo isso, a matemática estava um pouco injusta, porque Saul era o rei e Davi era o comandante. Menosprezavam, entre aspas, Saul e enaltecia Davi.
E com isso, acontece uma segunda coisa depois da morte de Golias. A primeira coisa que acontece é que Deus sempre tem alguém especial para nós depois das batalhas. A segunda coisa que acontece é que Deus, também depois da batalha, algumas pessoas que te admiravam, agora não te admirarão mais. Algumas pessoas que te aplaudiam, agora não te aplaudem mais. Algumas pessoas que tinham apreço por você, agora não tem mais. Por quê? Porque existem certos tipos de pessoas que querem ver você bem, mas não querem ver você melhor do que elas. Eu vou repetir para alguém, talvez eu vou filmar, depois eu corto. Existem pessoas que querem ver você bem, mas não querem ver você melhor do que elas. O seu sorriso incomoda algumas pessoas, a sua alegria incomoda algumas pessoas, o carro que você anda, a roupa que você veste, a comida que você come, incomoda algumas pessoas. Mas não liga, foi Deus que te chamou. Não se preocupe, você já venceu Golias, você já venceu de batalhas maiores. Não se preocupe, os incomodados que se mudem. Se não gostou daquilo que você poste, que bloqueie você, não deixe de viver, porque as pessoas não gostam do jeito que você viva. Continua vivendo, continua caminhando, continua adorando, porque Deus está cuidando de você. Aleluia! Tem gente que é assim, tem gente que está preocupado demais, irmão. E Davi agora ele precisa enfrentar outra coisa. Acontece outra coisa depois de Golias. Pergunta para mim, o que acontece? Fala, vai ficar bonito. O que acontece? O que acontece? Não, fala bonito, o que acontece? O que acontece? Saul começa a ficar enciumado. Saul começa a ficar com ciúmes. Primeira coisa que ele sente é inveja. Por quê? Porque cresce a popularidade. Davi começa a se destacar. A canção revela Davi. Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000. Mas por quê? Há uma resposta para isso. Na hora de enfrentar gigante, o cara não vai. Na hora de ir para as batalhas, o cara fica escondido. Na hora do vamos ver, o cara se esconde, o cara se oculta, o cara, não, deixa eu aqui. Aí na hora dos louros, na hora dos aplausos, o cara quer um aplauso. E você lembra que eu disse, vai ficando para trás. Vai ficando. Esses dias um pastor falou para mim, eu guardei aqui no coração, ele disse que no banco de reserva de Deus tem jogador melhor do que nós. E é assim que acontece. Davi ele ia para a guerra, mas isso incomoda o coração. No versículo 8 diz que ele fica indignado. Olha, então Saul se indignou muito. Imagina o que é isso. Se indignou muito. Eu vou ver na outra versão aqui, ó. Na outra versão diz que então Saul não gostou disso e ficou muito zangado. Ficou bravo, nervoso, ficou invejoso. A inveja começa a tomar conta. Aquele sentimento começa a envolver. Eu estava indo para Birigui e às vezes surge alguns negócios na minha cabeça. E eu não dá tempo de escrever. Eu tenho um negócio no WhatsApp assim que é minhas reflexões, meus negócios que eu coloco ali. E eu peguei, mandei um áudio assim, e depois eu escrevi aqui. O que acontece é que Saul não teve coragem de fazer. Aí Deus levanta outro, e esse outro faz, e Saul fica com inveja. Poderia ter sido ele,
Mas ele não quis. E esse sentimento agora começa a gerar ciúmes nele. Olha no versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Ciúme. Eu fui no Google para ver o que significa ciúme, porque a gente usa tanto essa palavra. Sabe o que é ciúme? Ciúme é um estado emocional de ser humano provocado pela falta de exclusividade de sentimento. Ele tem que ser único. É aquela pessoa que ela se sente a última bolacha do pacote. Não, vou mais além. A última Coca-Cola do deserto. Se não for ela, ela não faz. Se o nome dela não tiver, ela não participa. Se não acontecer do jeito dela, ela não quer. Quando alguém que ela tem uma aproximação começa a conversar com outra pessoa, ela já fica nervosa, ele já fica nervosa, já fica bravinho e já fica enciumado. O ciúme é isso. Quer ser exclusivo. É isso que Saul começa a sentir agora. Saul, ele sente aquele sentimento de tristeza no coração. Ele tinha o trono, ele tinha a coroa, ele tinha o cetro, ele tinha o nome, mas ele não tinha a popularidade que Davi estava tendo. O povo estava olhando para Davi, ao ponto da Bíblia dizer que quando as mulheres terminam de cantar a canção, olha o que ele diz: então Saul se indignou muito com aquelas palavras, parecia mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram para Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta? Somente o reino. Olha o pensamento do camarada. E isso vai gerando nele algo maior do que o ciúme. Qual é, pastor? O medo. Porque a partir do momento que ele começa a ter ciúme, o ciúme vai gerando nele insegurança. A insegurança vai gerando medo. E quando nós olhamos para o capítulo 18 e no versículo de número 12, nós vamos ver aqui o primeiro motivo do medo. Diz: tenta Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e tinha se retirado de Saul. Porque ele foi. Qual foi o motivo do medo que ele teve de Davi? Porque o Senhor era com ele. A presença de Deus na vida de Davi trouxe medo para Saul. A presença de Deus na vida de Davi trouxe medo para Saul. A presença de Deus na vida de Davi deixou Saul amedrontado. Por quê, pastor? Porque isso incomoda muita gente. Muita gente vai se incomodar. Porque Deus está fazendo isso na tua vida? Porque Deus está te levantando tão rápido? Porque Deus está realizando isso? Aí as pessoas começam a intentar ocasiões para mostrar que você não é tudo isso. E porque elas fazem isso por medo. Porque elas fazem isso porque tem medo. Porque algumas pessoas levantam algumas situações porque tem medo. Não pode ver, um exemplo, o departamento crescer, aí começa a se levantar contra o líder do departamento. As crianças cresceu, mas não sei fulano, amiga, não sei o que. Os jovens começam a crescer e aí começa um monte de gente se levantar contra aquilo que está acontecendo. A igreja começa a crescer, aí o diabo começa a levantar um, começa a levantar outro, por quê? Por medo. Medo. Então o primeiro motivo, começa com inveja. Olha, escuta aqui. Começa com inveja, depois ciúme. Aí o ciúme vai gerando insegurança. A insegurança vai gerando medo. O primeiro motivo é a presença de Deus. No versículo 15 vai dizer o segundo motivo do medo de Saul. Está aqui. E vendo então Saul que tão prudentemente ele se conduzia, ele ficou com receio
dele. Davi começa a se destacar. Davi começa a desenvolver. Porque é assim, irmão, quando a gente se dispõe a frutificar, a produzir, a dar frutos, a gente produz. O ser humano, ele é assim. E isso é do homem. Quando ele foca em algo e quer desenvolver aquilo, ele faz aquilo com excelência. E na obra de Deus é a mesma coisa. Quando a gente começa a focar nas coisas de Deus, a gente faz com tanto zelo, com tanto apreço, que Deus começa a frutificar. E conforme você vai produzindo, conforme você vai frutificando, conforme você vai crescendo, você começa a levar algumas pedradas. Porque a árvore que dá fruto, ela leva pedradas. Mas isso é um bom sinal. Qual é, pastor? É que você está produzindo, é que você está crescendo. E o teu crescimento gera medo em algumas pessoas. O teu desenvolvimento gera medo em algumas pessoas. A tua produtividade gera medo em algumas pessoas. Não é só na igreja, não. Começa a se destacar no trabalho onde você faz, no seu trabalho. Você vê se já não vem com a foice tentando te podar. Começa a se destacar na escola, para você ver se não já vem alguém falar, mas você é Caxias. Eu ainda uso essa expressão, Caxias. Nos anos 2000, nos anos 90, no século passado, sabe? No milênio passado, onde nós estudamos, tinha essa expressão, Caxias, CDF. Isso é meio pejorativo, mas é só você começar a se destacar um pouco, e isso vai gerando medo nas pessoas, e isso vai gerando ciúmes em algumas pessoas. O que gerava esse sentimento estava aqui, era o sucesso de Davi. Davi não pediu para sair de trás das ovelhas. Davi não escolheu o trono de Israel. Não foi Davi que foi até a batalha porque quis, não, ele foi enviado. Deus foi empurrando, até o ponto que Deus coloca ele no lugar do propósito. E eu quero dizer para alguém nesta noite que está sendo empurrado por Deus: tem coisas que você tenta fugir e Deus te empurra. Tem coisas que você tenta parar e Deus te empurra. Tem coisas que você tenta retroceder e Deus te empurra. Será que você não percebeu que é Deus dizendo: eu tenho algo maior para a tua vida, eu tenho algo maior para você? Pastor, mas estão me apedrejando. Deixa apedrejar. Pastor, mas estão se levantando. Deixa se levantar. A promessa de Deus na tua vida ainda está de pé. Deixa, irmão. Tem uns crentes, aqui não, aqui na nossa igreja não, mas eles não podem ver um negocinho legalzinho que eles já começam a atacar pedra. Esses dias eu estava conversando com o irmão, não é aqui, isso daí é lá em Brigui, Penápolis. Não pode ver um negocinho melhorar, já começa a falar, mas também está acontecendo isso. Parece que eles têm prazer de ver os botecos cheios, a igreja vazia. Parece que o diabo usa essas pessoas, que elas não podem ver um negocinho diferente, que já começa a falar, mas também, olha lá, o tipo de jovem que está lá. Olha lá, o tipo de irmã que está lá. A igreja é isso, irmão. A igreja é curva de rio. Igreja é isso. Igreja é lugar de imperfeito. Igreja é lugar de pecador. Igreja não é lugar de santinho, não. Aqui nós estamos vivendo em um processo de santificação todos os dias. As pessoas não entendem isso. Aí a pessoa, ela anda a vida toda, eu ia falar até um negócio aqui, mas atrapalhada. Mas ela tem prazer de
apontar para outra pessoa. Ela tem alegria de catar aquele monte de pedra que ela carrega nas mãos só para atacar nos outros. Vive tudo atrapalhado, anda todo desconcertado. Mas o que achamos interessante é que Saul, ele estava ali, era rei, tinha coroa, tinha trono, tinha cetro, mas não tinha a presença de Deus. Mas não tinha a presença de Deus. A Bíblia diz, onde nós lemos e nós estudamos isso, o Espírito do Senhor se retira dele. E quando o Espírito se retira, um espírito maligno vinha atormentar ele. E isso ia gerando, sabe, a presença de Deus na vida de Davi gerava ciúmes em Saul. A alegria do povo, a conduta de Davi, o jeito que ele se comportava, o sucesso que ele estava atraindo, gerava medo, ciúmes em Saul. Mas o povo continuava amando ele, porque Davi sabia entrar e sair. E qual era o terceiro motivo do medo? Versículo de número 29. O terceiro motivo do medo. O texto diz, e nós lemos 19, 18, 29, 18 e 28. E Saul notou que o Senhor era com Davi. Até aí legal, até aí era algo que ele conhecia. Ele sabia que Deus era com Davi, mas ele temeu mais. O porquê que ele temeu mais? Ele temeu mais porque Mical, sua filha, o amava. A primeira coisa é a presença de Deus. A segunda coisa era o sucesso, os frutos. Você liga para mim agora, Armando, que agora esquentou aqui. Ó, esse daqui. Você ligar aí. E a terceira coisa, o amor de Mical. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o amor tem esse poder, irmãos. Poder do que, pastor? De proteger, de guardar, de cuidar. Saul temia muito mais. Saul já tinha medo por causa da presença, mas quando ele ficou sabendo que Mical amava mais, ele dizia, agora eu tenho mais medo. Você quer ver quando as pessoas ficam irritadas? É quando alguém vai falar mal de você e outra pessoa te defende. É quando a pessoa vai tentar encontrar alguma falha em você, outra pessoa olha e diz assim, não toca nela não. Ele é uma boa pessoa. Ele é um camarada, gente boa. Ele está na igreja, ele está se esforçando. É porque tem algumas pessoas que elas se sentem confortáveis em criticar, mas elas só sentem conforto em criticar naquelas pessoas que dão ouvidos e levam adiante. O que é interessante é que o amor de Mical gerou muito mais medo em Saul, gerou muito mais receio em Saul, gerou muito mais temor em Saul, porque Saul entendia que um homem ou alguém que é protegido por pessoas, ela consegue vencer os obstáculos da vida. Talvez você não é a pessoa mais perfeita do mundo, mas tem alguém que te ama e que te protege, que cuida de você e que zela pela tua vida e que vai até o fundo do poço para te ajudar, e que não suporta quando alguém se levanta para tentar te atacar, porque é alguém que te abraça, é alguém que zela, é alguém que permanece até o fim. O amor protege, irmãos.
O amor cuida, o amor guarda. Esses são as 3 razões, ou os 3 motivos que Saul tem medo de Davi. Mas o que acontece depois da morte de Golias, e eu termino aqui, é que depois do medo vem o ódio, e Saul começa a odiar Davi. No capítulo 18 e no versículo de número 11 diz que Davi, ele entra dentro da tenda de Saul para tocar harpa. Saul, ele fica perturbado, irmãos, endemoniado, e ele pega uma lança e joga em Davi, encravando na parede, porque Davi se desviou dele. Primeiro, inveja, ciúme, medo. Olha como a gente vai alimentando, ao ponto da gente alimentar e colocar dentro do nosso coração ódio por alguém. E isso a Bíblia chama de raiz de amargura. Quando a gente começa a alimentar e deixar isso entrar dentro do nosso coração, é como se tivesse nascendo uma raiz maléfica dentro de nós. O ódio de Saul faz com que ele ataque Davi no momento que Davi estava meu irmão, isso daqui é de deixar a gente de parafuso, irmão. Sabe por que Davi estava tocando harpa para Saul? Vocês lembram? Nós aprendemos 3 semanas atrás. Por quê? Para se acalmar, para trazer alívio, para o espírito sair dele. Davi estava ajudando Saul, e Saul estava atacando Davi. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre de certos ataques. Que Deus nos livre de algumas pessoas que, em meio às mãos estendidas que nós estamos dando, elas estão nos atacando. E Davi nos ensina uma coisa: enquanto ele era atacado, ele continuava tocando harpa e adorando a Deus. Ele continuava glorificando e adorando a Deus. Eu preciso dizer para alguém nesta noite: cada um oferece o que tem, cada um entrega o que tem. Se tem ódio, continua amando, porque cada um oferece o que tem. Se estão falando mal, continua bem dizendo, porque cada um oferece o que tem. Cada um oferece o que tem. Ah, mas eu tenho ódio daquela pessoa. Problema seu. É você que vai ficar doente. É você quem vai carregar essa ferida dentro de você. Ah, mas eu tenho uma mágoa. Meu irmão, cura essa mágoa logo, porque isso te machuca. Ah, mas eu tenho algo que não importa. Cada um oferece o que tem. E Saul, a partir do momento que ele foi aumentando o nível, a Bíblia diz que ele começa a ter ódio de Davi. No versículo 11, ele tenta matar. No versículo 17, olha onde vai a cabeça do camarada. No versículo 17, nós vamos ler aqui. Vocês estão me acompanhando, né? Eu sei que não. Eu pedi para eles não colocar na tela lá, para vocês trazer a Bíblia e me acompanhar, me ajudar aqui. Vocês ficarem olhando para mim lá. Versículo 17. Qual foi a proposta para quem vencesse o gigante? Vocês lembram? Vamos lá, eu sei se vocês lembram. Primeira coisa: imposto. Ficar rico. Casar com a filha. Então, Davi vai casar com Merabe. Repete comigo: Merabe. Merabe era a filha mais velha de Saul. E no versículo 17, olha o B.O. aqui, irmão, vou ler, para você não falar que eu estou inventando. Pelo qual Saul disse a Davi:
eis que Merabe minha filha é a mais velha, e te darei por mulher, se me somente ser um filho valioso. Guerrei as guerras do Senhor. Olha o que ele estava, eu vou ler aqui, vou traduzir na minha versão. Saul disse assim: você vai casar com a minha filha, a mais velha, mas você tem que jurar fidelidade a mim, e você vai lutar em meu nome, em meu favor, contra os inimigos. E olha o que o texto diz, entre parênteses, ele pensava, porque Saul dizia consigo: não seja ele contra a minha mão, mas contra os filisteus. O que estava acontecendo aqui? Sabe qual era o motivo do ódio que ele queria fazer aqui? Era que Davi morresse, mas ele não tinha coragem de matar. Então ele queria usar as mãos dos inimigos para matar Davi. Foi isso. Vamos lá, estou terminando. Olha o que ele dizia: você vai casar com a minha filha, mas você me promete que você vai lutar as guerras que eu for. E na cabeça dele, irmão, aqui a Bíblia diz: e pensava ele o seguinte: ele vai, e ele vai morrer. Olha o perfil do covarde aqui. Ele não teve coragem, mas ele começou a manipular situações para tentar atacar Davi. Porque é assim que acontece. Falar na cara, atacar, é sempre: me disseram, alguém falou, chama lá, não, deixa eu quieto, vai dar problema, não, vamos, não quero. É sempre se esquivando. E Saul nos ensina, quando ele tenta a fazer isso, ele estava dizendo: você é honroso, mas na cabeça dele dizia assim: eu vou te matar. Você é valoroso, mas na cabeça dele dizendo: eu vou te colocar no buraco. Em outras palavras, estou fazendo uma casinha para você, eu vou te levar. Era o que Davi fez lá na frente com Urias. Nós vamos aprender sobre aquele problema lá de Davi, mas nós vamos ver que alguém tentou fazer com Davi a mesma coisa e não deu certo. A ideia de Saul era essa. E no versículo 17, Saul sempre estava armando uma armadilha para Davi. No versículo de número 17, Saul sempre estava armando uma armadilha para Davi. Foi aí no primeiro casamento. A Bíblia diz que Merabe não casa com Davi. Merabe casa com um Metiolate, da tribo de Metiolate, chamado Adriel, seu xará. E é isso que acontece, irmãos. Pela segunda vez, agora, a Bíblia diz que Mical amava Davi. Eu gosto muito desse texto aqui. E Saul disse: eu lhe darei para que ela seja sua esposa, para que a mão dos filisteus venha contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com outra você será o meu genro. E eu termino aqui. Primeiro foi com Merabe, depois foi com Mical. Com Mical, Saul falou: você vai lutar contra os filisteus e vai trazer 100 prepúcios. Davi vai e traz 200. Por quê? Porque quem tem promessa de Deus não se intimida com os ataques. Quem tem promessa de Deus não desiste daquilo que Deus tem. Quem tem promessa de Deus não anda segundo os olhos, mas ele sabe que o céu está trabalhando em seu favor. Saul entendia que naquele momento ele teria que fazer alguma cilada para tentar matar Davi. Saul entende que naquele momento ele teria que fazer algo para tentar destruir Davi. Olha o que está pensando que Golias era um problema? Era nada, irmão. O problema estava aqui. O
problema não é o gigante que nós vemos, mas são os ataques que nós não percebemos. O problema são as ciladas que são lançadas e armadas para tentar fazer você parar. Mas não desista, porque o céu está trabalhando em seu favor. É por isso que o salmista, no Salmo 91, ele diz: Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É por isso que o salmista diz no Salmo 31, versículo 4: tira-me da rede a qual colocaram diante de mim, pois o Senhor é a minha força. Eu quero dizer para você nesta noite: não tem armadilha que vai te fazer parar, não tem laço que vai te fazer desistir, porque Deus está te levantando para impactar um tempo, para mudar a história de uma geração, para mostrar que Deus não abre mão das promessas que Ele nos fez. Tomemos cuidado de não estarmos atacando quem Deus está levantando. Depois de Golias teremos outras guerras, mas Deus tem livramento. Depois de Golias nós temos outras batalhas, mas Deus tem vitória. Que Deus coloque presentes ou pessoas especiais na tua vida. Que Deus coloque pessoas que te abracem, que entendem que em momentos de dores elas serão remédios para você. Mas não se iluda, que também terão pessoas que terão inveja do teu sorriso. Terão pessoas que vão ter ciúmes do teu sucesso. Terão pessoas que vão ter medo daquilo que tudo acontece do teu lado, e terão ódio de você. Pastor, mas o que eu faço? Continue fazendo como Davi, adorando ao Senhor. Continua adorando ao Senhor. Eu quero orar por você. Se coloca de pé. A semana que vem vamos continuar falando sobre